A bolsa de fraldas escorregou do meu ombro pela terceira vez, enquanto eu mexia nas chaves do apartamento. Luca choramingou contra meu peito, seu pequeno punho agarrando minha blusa verde-oliva como se fosse a única coisa sólida em seu mundo. Talvez fosse. Lá dentro, o ar estava viciado e frio. Eu tinha esquecido de ajustar o termostato antes de sair para o trabalho esta manhã. Mais uma coisa na lista interminável de tarefas que eu não conseguia completar. A maternidade solo era uma maré implacável, e eu estava me afogando uma louça suja por vez. Coloquei Luca no cercadinho, observando-o alcançar imediatamente as argolas de plástico penduradas na borda almofadada. 7 meses agora, quase 8. Ele tinha começado a tentar se levantar na semana passada. Coisinha determinada. Seu cabelo escuro espetava em tufos selvagens, e quando ele me olhava com aqueles olhos castanhos profundos, eu via ele, Giovanni, todas as vezes. 15 meses desde o divórcio. 15 meses desde que eu tinha deixado os pisos de mármore e os lustres de cristal e o silêncio sufocante de um casamento que parecia perfeito por fora, mas que por dentro era como morrer lentamente. Meu telefone vibrou. Jéssica, provavelmente. Ela tinha mandado mensagens a tarde toda, preocupada porque eu tinha mencionado que Luca parecia mais irritado que o normal. Ignorei, indo para a cozinha aquecer a mamadeira que tinha preparado pela manhã. O micro-ondas zumbiu, enchendo o apartamento silencioso com algo que quase soava como companhia. Boston tinha parecido a escolha certa na época, longe o suficiente de Nova York para que eu não esbarrasse em Giovanni em algum restaurante ou gala por acaso, perto o bastante da civilização para que eu ainda pudesse construir uma carreira. Eu tinha encontrado trabalho em um escritório de advocacia corporativa de médio porte, nada glamuroso, mas pagava as contas. Mal. O aluguel vencia na semana que vem. Tentei não pensar no número na minha conta corrente, na forma como ele parecia encolher mais rápido do que eu conseguia reabastecê-lo. Só a creche custava mais que meu primeiro apartamento depois da faculdade de Direito. Luca começou a chorar, aquele choro agudo que significava que ele estava genuinamente chateado, não apenas irritado. Peguei a mamadeira e voltei até ele, erguendo seu peso quente em meus braços. Ele se agarrou à mamadeira imediatamente, mas sua testa estava quente contra meu queixo. Quente demais. Pressionei meus lábios contra sua têmpora, do jeito que minha mãe costumava verificar minha temperatura quando eu era pequena, antes do acidente, antes de eu me tornar órfã aos 24 anos e ter que descobrir como ser adulta sem rede de segurança. Luca estava queimando. Está tudo bem, amor, murmurei, levando-o até o banheiro. Só uma febrinha. Vamos te dar um remédio. Mas mesmo enquanto falava, o pavor se enroscou no meu estômago. Eu tinha dado paracetamol infantil a ele 2 horas atrás. Deveria ter baixado a febre até agora. O termômetro apitou. 39,6 graus Celsius. Minhas mãos tremeram enquanto puxava meu telefone, procurando sintomas no Google com uma mão enquanto segurava Luca com a outra. Cada resultado parecia pior que o anterior. Meningite, sepse, dano cerebral por febre alta prolongada. Liguei para o consultório do pediatra. Correio de voz. Claro. Passava das 6 de uma sexta-feira à noite. O nome de Jéssica apareceu na minha tela novamente. Atendi desta vez. Lauren, estou tentando te ligar. Está tudo bem? Luca está com febre. 39,6. Não sei o que fazer. Minha voz falhou, traindo o pânico que eu tinha tentado suprimir. Leva ele para o pronto-socorro, agora, não espera. Ela estava certa. Eu sabia que ela estava certa. Mas o pensamento das contas do hospital, das copais que eu não podia pagar, das perguntas que poderiam fazer sobre o pai dele, sobre por que eu estava fazendo isso sozinha, tudo isso pesava sobre mim como um peso físico. Lauren, você está me ouvindo? Leva ele agora. Sim, ok, estou indo. Peguei a bolsa de fraldas de novo. Enfiei roupas extras para Luca, seu coelho de pelúcia favorito com uma orelha que ele tinha mastigado até ficar cinza e úmida. Minha carteira. Cartão do plano de saúde. Chaves. O elevador do meu prédio estava quebrado de novo. Peguei as escadas contando cada uma, focando no esforço físico para manter o medo sob controle. 4 lances. Os choros de Luca tinham se acalmado para um choramingo fraco que me assustava mais que o choro alto. Lá fora, a noite de outubro em Boston tinha se tornado cruel.
A temperatura tinha caído desde que eu tinha chegado em casa, e o céu se abriu justo quando alcancei meu carro. Chuva pesada e fria que encharcou minha blusa em segundos. Prendi Luca na cadeirinha com dedos trêmulos, verificando 2 vezes se estava seguro. Seus olhos estavam semicerrados agora, seu corpinho mole. Aquilo não estava certo. Ele deveria estar lutando, chorando, fazendo qualquer coisa além dessa quietude terrível. Fica comigo, Luca. Por favor, fica comigo. O hospital ficava a 12 minutos de distância. Cheguei em 8, passando 2 sinais vermelhos e não me importando com as consequências. Que me dessem multas, que me prendessem. Nada disso importava se Luca não estivesse bem. A entrada do pronto-socorro brilhava forte e clara contra a escuridão tempestuosa. Corri pelas portas automáticas, chuva ainda escorrendo pelo meu rosto, misturada com lágrimas que eu não tinha percebido que estava chorando. Preciso de ajuda. Meu filho, ele está com febre alta e não está respondendo normalmente. A enfermeira da triagem olhou uma vez para Luca e chamou assistência imediata. De repente, estávamos cercados por pessoas de scrubs, fazendo perguntas que eu mal conseguia processar. Idade, peso, histórico médico, alergias. O pai está presente? Alguém perguntou. Congelei. A pergunta que eu tinha evitado por 15 meses, a mentira que eu tinha vivido, tudo desmoronou naquele corredor estéril de hospital. Não, sou só eu. Levaram Luca para longe através de portas duplas que eu não tinha permissão de passar. Uma mulher de rosto gentil em scrubs roxos me guiou até uma sala pequena com iluminação forte e cadeiras de plástico que tinham sido ocupadas por muitas pessoas desesperadas antes de mim. Alguém virá em breve para obter mais informações. Tente ficar calma, ficar calma. Como se isso fosse possível quando meu mundo inteiro tinha 7 meses de idade e estava queimando em algum lugar além daquelas portas impenetráveis. Desabei em uma das cadeiras, minhas roupas molhadas deixando manchas escuras no plástico. Meu telefone vibrou de novo. Jessica verificando. Não consegui me forçar a responder. O que eu diria? Os minutos se esticaram como caramelo, elásticos e infinitos. Encarei o pôster motivacional na parede, algo sobre esperança e cura, e quis arrancá-lo. Esperança não pagava contas médicas. Esperança não curava febres misteriosas. Esperança era um luxo que eu tinha perdido em algum lugar entre o divórcio e este momento. Um médico apareceu, jovem, com ar cansado, olhos gentis atrás de óculos de armação metálica. Senhora Grant, sou o Dr. Sullivan. Seu filho está estável por enquanto, mas precisamos fazer alguns exames. A febre dele é preocupante e, dada a idade e os sintomas, queremos descartar algumas infecções graves. Que tipo de infecções? Meningite é nossa principal preocupação. Vamos precisar fazer uma punção lombar. A sala inclinou. Uma punção na coluna? É a única forma de ter certeza. Mas preciso que você autorize o procedimento e preciso do histórico médico completo, particularmente do pai dele. Ele tem algum histórico de distúrbios imunológicos, condições genéticas, algo que devemos saber? O rosto de Giovanni lampejou na minha mente. Mandíbula forte, olhos escuros que não perdiam nada, a cicatriz no queixo de uma briga que ele nunca explicou. Eu não sabia quase nada sobre seu histórico médico. Ele nunca tinha compartilhado esse tipo de vulnerabilidade comigo, nunca me deixou passar pelos muros cuidadosamente construídos ao redor de si mesmo. Não sei, admiti. O pai dele e eu não temos contato. Há alguma forma de alcançá-lo? Isso pode ser crucial. Só o tipo sanguíneo já pode nos ajudar, e se houver fatores genéticos que devamos saber, precisamos dessa informação. Minha garganta fechou. Por 15 meses, eu tinha mantido Luca em segredo. Disse a mim mesma que era melhor assim. Giovanni tinha deixado claro que não queria filhos. Tinha encerrado toda a conversa que tentei ter sobre nosso futuro. Quando descobri que estava grávida 1 mês depois do divórcio ser finalizado, eu estava em um apartamento novo, em uma cidade nova, começando uma vida nova. Contar a ele tinha parecido entregar aquele recomeço, como dar-lhe poder sobre mim novamente. Mas isso não era sobre mim, era sobre Luca. Posso tentar contatá-lo, ouvi-me dizer. Dr. Sullivan assentiu, alívio evidente em sua expressão. Por favor, faça isso. O tempo importa aqui. Um som grave e ritmado de rotor pulsou do lado de fora do pronto-socorro mais tarde, confirmação do que eu já suspeitava. Giovanni não tinha dirigido. Ele tinha pegado um helicóptero.
Claro que sim. Começaremos os preparativos para a punção lombar, mas ter o histórico médico dele pode mudar toda a nossa abordagem. Ele me deixou sozinha de novo. Puxei meu telefone, encarando a tela em branco como se fosse uma arma que pudesse destruir tudo o que eu tinha construído cuidadosamente. Eu não tinha mais o número de Giovanni. Tinha deletado no dia que me mudei para Boston, um gesto simbólico que tinha parecido empoderador na época, mas eu conhecia alguém que teria. Minha antiga advogada tinha cuidado do divórcio. Ela teria suas informações de contato nos arquivos do caso. Passava das 7 agora. Ela não estaria no escritório, mas eu tinha o número de celular dela, guardado para emergências. Isso se qualificava. Ela atendeu no quarto toque. Lauren, está tudo bem? Preciso do número de telefone do Giovanni, é uma emergência. Houve uma pausa. Lauren, não acho que seja uma boa ideia. O divórcio foi contencioso o suficiente sem reabrir. Meu filho está no hospital. Eles precisam do histórico médico do pai, por favor. Outra pausa mais longa desta vez. Então, me dá 5 minutos. Vou mandar por mensagem. Aqueles 5 minutos pareceram afogamento. Andei pela sala pequena. 7 passos para um lado, 7 para o outro, contando-os repetidamente para evitar que minha mente entrasse em espiral em todas as formas que isso poderia dar errado. A mensagem chegou. Um número que eu já tinha sabido de cor. Tinha visto iluminar meu telefone com promessas que ele nunca cumpriu, planos que cancelava de última hora, desculpas que não significavam nada porque o padrão nunca mudava. Encarei-o por 1 minuto inteiro antes de meus dedos começarem a discar. Cada número parecia dar um passo no precipício, sem volta, apenas a queda livre e aterrorizante à frente. Tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então sua voz, mais grave do que eu lembrava, áspera com algo que poderia ter sido sono ou irritação. Quem é? Eu tinha ensaiado este momento 1000 vezes na minha cabeça, versões diferentes desta conversa onde eu era forte, controlada, no comando. Cada versão se despedaçou no momento em que o ouvi falar. Giovanni, é Lauren. Preciso te contar uma coisa. O silêncio se estendeu pela linha, denso e perigoso. Eu podia ouvi-lo respirando, controlado mas alerta. Giovanni sempre tinha sido assim, instantaneamente acordado, instantaneamente consciente. Era uma das coisas que me aterrorizavam durante nosso casamento. A forma como ele podia mudar de sono para completamente consciente num piscar de olhos, como um predador sentindo ameaça. Lauren, meu nome em seus lábios soava errado depois de tanto tempo, familiar e estrangeiro ao mesmo tempo. Como conseguiu este número? Isso não importa. Preciso do seu histórico médico, agora. O quê? Minha voz falhou apesar dos meus melhores esforços para manter a compostura. Tipo sanguíneo, condições genéticas, distúrbios imunológicos, qualquer coisa que possa ser relevante. Preciso imediatamente. Por que você precisaria do meu histórico médico às... Ouvi um farfalhar, provavelmente ele verificando um relógio. 7:30 da noite, depois de 15 meses de silêncio total. As portas duplas se abriram. Dr. Sullivan apareceu. Sua expressão urgente. Apontou para o relógio. Articulou a palavra tempo. Porque nosso filho está no hospital com febre de 39 graus e eles acham que pode ser meningite e precisam saber se há fatores genéticos antes de fazerem uma punção lombar. As palavras saíram em uma respiração desesperada. O silêncio que se seguiu foi diferente. Absoluto. Como o momento entre relâmpago e trovão quando o mundo inteiro fica imóvel. O que você acabou de dizer? Temos um filho. O nome dele é Luca. Ele tem 7 meses e está doente. Preciso da sua informação médica agora ou eles não podem tratá-lo adequadamente. 7 meses. Sua voz tinha ficado monótona, sem emoção de uma forma que me assustava mais que raiva. Você teve um filho por 7 meses e nunca me contou. Giovanni, sei que está bravo, mas agora preciso... Onde você está? Boston General Hospital, mas não saia daí. Estarei aí em 3 horas. 3 horas? Isso é impossível. São 4 horas de carro e... Eu disse 3 horas, passe o telefone para o médico. Olhei para Dr. Sullivan, que tinha ficado por perto, claramente ouvindo cada palavra através do silêncio hospitalar. Passei-lhe o telefone com mãos trêmulas. Aqui é Dr. Sullivan. Sua máscara profissional entrou no lugar. Sim, senhor. O paciente está estável, mas estamos preocupados com meningite bacteriana. Precisamos de histórico médico abrangente, particularmente...
Sim, tipo sanguíneo AB negativo, algum histórico de... Entendo. E imunodeficiências. Sem histórico familiar. Isso ajuda. Sim, vamos nos preparar para sua chegada. Ele encerrou a ligação e devolveu meu telefone, sua expressão indecifrável. AB negativo. É raro. Menos de 1% da população. Seu filho herdou do pai. É por isso que precisava saber. Pode afetar protocolos de tratamento e disponibilidade de produtos sanguíneos se precisarmos de transfusões. Sr. Moretti foi muito minucioso. Também mencionou que está trazendo sua própria equipe médica. Sua própria equipe? O olhar do Dr. Sullivan aguçou ligeiramente. Senhora Grant, quem exatamente é seu ex-marido? Abri a boca e fechei de novo. Como eu explicava a Giovanni, empresário bem-sucedido, era tecnicamente verdade, mas ridiculamente inadequado. Homem perigoso envolvido em coisas que nunca entendi completamente. Mais preciso, mas não algo que se diz a um médico num hospital. Ele é bem conectado, tem recursos. Claramente. Dr. Sullivan fez uma anotação em seu tablet. Enquanto isso, vamos prosseguir com a punção lombar. O histórico médico que ele forneceu nos dá parâmetros melhores para trabalhar. Você pode ver Luca por alguns minutos antes de começarmos o procedimento, mas então precisará esperar do lado de fora. Ele me conduziu por um labirinto de corredores até um pequeno quarto pediátrico, onde Luca estava deitado em um berço hospitalar, parecendo impossivelmente pequeno, cercado por monitores e linhas de soro. Alguém tinha trocado sua roupa por um avental hospitalar, decorado com animais de desenho, que teria sido alegre em qualquer outro contexto. Seus olhos estavam fechados, sua respiração rasa, mas constante. A febre tinha deixado suas bochechas coradas, seu cabelo úmido de suor. Estendi a mão através das grades do berço e peguei sua mãozinha, seus dedos se enrolando instintivamente ao redor dos meus mesmo dormindo. Sinto muito, sussurrei. Sinto muito, amor. Deveria ter contado a ele desde o início. Deveria ter sido mais corajosa. Mas você vai ficar bem. Seu pai está vindo e ele vai garantir que você tenha tudo o que precisa. Uma enfermeira entrou silenciosamente. Começou a verificar os monitores. Ela tinha olhos gentis, do tipo que provavelmente tinha visto muitos pais assustados em quartos como este. Ele é um lutador, seu pequeno. Pegada forte, sinais vitais bons considerando a febre. Vamos cuidar bem dele. Obrigada. Você deveria tentar descansar enquanto pode. Quando seu marido chegar, parece que as coisas podem ficar complicadas. Ex-marido, corrigi automaticamente. Ela me deu um olhar conhecedor. Querida, faço isso há 23 anos. Nenhum homem voa por estados em 3 horas pelo bebê de uma ex-esposa, a menos que esse bebê seja dele. E nenhum homem reage da forma que seu médico descreveu a reação dele, a menos que esteja prestes a virar este hospital de cabeça para baixo. Ela me deixou sozinha com Luca por mais 5 minutos antes de outra enfermeira vir buscá-lo para o procedimento. Beijei sua testa, respirei seu cheiro de bebê de leite e sabonete e deixei que o levassem. De volta à sala de espera, o tempo se tornou elástico novamente. Tentei o número de Jéssica. Foi para a caixa postal, provavelmente dormindo agora, como qualquer pessoa sensata às 8 horas de uma sexta à noite. Não deixei mensagem. O que eu diria mesmo? A tempestade lá fora tinha se intensificado. Eu podia ouvir trovões chacoalhando as janelas, ver relâmpagos cortando o céu escuro. Clima apropriado para o momento em que minha vida cuidadosamente construída começava a desmoronar. Giovanni estava vindo. Giovanni, que eu tinha amado desesperadamente e deixado decisivamente. Giovanni, que me tinha excluído de cada parte de sua vida real enquanto esperava que eu desempenhasse a esposa perfeita em público. Giovanni, que tinha deixado abundantemente claro que não queria filhos quando tentei discutir nosso futuro. Eu tinha perguntado a ele uma vez, 6 meses após nosso casamento, se ele pensava em ter família. Estávamos na cama, uma das raras noites em que ele tinha realmente chegado em casa antes da meia-noite, e eu me senti corajosa o suficiente para abordar o assunto. Por que eu iria querer isso? Ele tinha dito, não sem gentileza, mas com finalidade absoluta. Crianças são alvos, responsabilidades. Qualquer um na minha posição sabe melhor que dar ao mundo esse tipo de alavanca. Eu não tinha entendido o que ele quis dizer então, ingênua demais para compreender a realidade de seu mundo. Só ouvi a rejeição. Senti ela se assentar em meus ossos como um peso que eu carregaria pelo resto de nosso casamento fadado.
Então, quando vi aquelas 2 linhas rosas, no teste de gravidez 1 mês depois de assinar os papéis do divórcio, parada no meu novo apartamento em Boston com caixas ainda por desempacotar ao meu redor, fiz uma escolha. Escolhi proteger meu filho de se tornar o que Giovanni mais temia: um alvo, uma responsabilidade, alavanca. Agora, observando a tempestade se enfurecer lá fora, me perguntei se tinha protegido Luca de alguma coisa ou apenas adiado o inevitável. Uma comoção na entrada do pronto-socorro me tirou de meus pensamentos. Vozes elevadas, o som de alguém tentando impor regras e sendo completamente ignorado. Levantei-me, atraída pelo barulho mesmo sabendo o que encontraria. Giovanni Moretti atravessou o pronto-socorro como se fosse dono dele. E talvez fosse. Talvez fosse dono de metade de Boston, e eu nunca tinha sabido. Ele usava terno preto apesar da hora, perfeitamente talhado, nem um fio fora do lugar. Seu cabelo escuro estava levemente úmido da chuva, puxado para trás do rosto de uma forma que destacava a linha afiada de sua mandíbula, a cicatriz no queixo que eu já tinha traçado com os dedos no escuro. Atrás dele vieram 3 outros homens, também de terno, movendo-se com a mesma graça predatória. Um deles carregava uma bolsa médica. Os médicos particulares que ele tinha mencionado. Seus olhos encontraram os meus através do pronto-socorro lotado. O mundo pareceu contrair apenas para aquele momento, aquele olhar. Vi fúria ali, mal contida. Mas por baixo, outra coisa. Medo, cru e real, e tão diferente dele que quase não reconheci. Ele cruzou a distância entre nós em segundos. Eu tinha esquecido como ele era alto, como sua presença podia preencher um espaço e fazer tudo mais parecer pequeno. Onde ele está? Estão fazendo a punção lombar. Temos que esperar. Me mostre onde. Giovanni, eles não vão deixar você entrar lá. Eles têm protocolos. Não me importo com os protocolos deles. Esse é meu filho e não vou esperar numa sala com revistas desatualizadas enquanto ele passa por um procedimento médico sozinho. Ele não está sozinho. Tem enfermeiras e médicos e ele não tem os pais dele. A voz de Giovanni caiu para algo perigoso. 15 meses, Lauren. Você escondeu meu filho de mim por 15 meses. Você disse que não queria filhos. Eu disse que crianças eram perigosas no meu mundo. Nunca disse que não as queria. Disse que não podia ter porque as pessoas as usariam para chegar até mim. Ele deu um passo mais perto e eu podia sentir seu perfume, cedro e algo mais escuro. E você provou que eu estava certo fugindo no segundo em que descobriu que estava grávida. Isso não é justo. Você nunca me deixou entrar. Nunca me contou nada real sobre sua vida. Como eu deveria... Sra. Grant, Dr. Sullivan apareceu, olhando entre Giovanni e eu com preocupação óbvia. Sr. Moretti, presumo? A máscara de Giovanni voltou ao lugar, fúria substituída por controle frio. Onde está meu filho? O procedimento está completo. Estamos fazendo culturas agora, mas posso levá-los para vê-lo. Ambos. Seguimos Dr. Sullivan pelo hospital em silêncio tenso, a presença de Giovanni ao meu lado como uma tempestade mal contida. Quando chegamos ao quarto de Luca, Giovanni parou na porta, seu corpo inteiro ficando imóvel. Eu vi o que ele viu. Nosso filho, pequeno e vulnerável, conectado a máquinas, lutando contra um inimigo invisível. Luca tinha o cabelo escuro de Giovanni, seu nariz, o formato de sua boca. Olhando para eles no mesmo quarto não deixava dúvida sobre paternidade. Giovanni avançou lentamente, como se aproximando de algo precioso e quebrável. Parou ao lado do berço, uma mão apertando a grade com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Olá, Luca, ele disse suavemente, e sua voz falhou no nome de nosso filho. Sou seu pai, e nunca mais vou deixar você. 3 semanas se passaram antes que eu pudesse trazer Luca para a casa do hospital. 3 semanas de antibióticos e monitoramento e testes que confirmaram meningite bacteriana. Descoberta cedo, graças à chegada rápida de Giovanni e sua equipe de especialistas particulares que tinha descido no Boston General como uma força de invasão bem organizada. Luca se recuperou. Giovanni não saiu. Ele tinha alugado uma suíte no Four Seasons, 5 quarteirões do meu apartamento, e aparecia todas as manhãs às 7 em ponto com café que eu não tinha pedido e uma determinação que eu não podia combater. Ele queria custódia, não compartilhada, não visitação, custódia total, comigo como visitante na vida de nosso filho.
Você o escondeu de mim por 7 meses, Giovanni disse no 4º dia de sua ocupação de Boston. Estávamos na minha sala, Luca dormindo entre nós em seu berço portátil, alheio à guerra sendo travada sobre seu futuro. Você fez essa escolha. Agora estou fazendo a minha. Você não pode simplesmente levá-lo. Tenho advogados que discordam. Ele puxou uma pasta, colocou-a na minha mesinha de centro como evidência num julgamento. Resultados de teste de DNA. Registros médicos mostrando que você não listou um pai. Extratos financeiros provando que posso fornecer melhor cuidado. Testemunhas de caráter que testemunharão sobre minha estabilidade. Estabilidade? Você comanda uma organização criminosa. Eu comando vários negócios legítimos. Importação e exportação. Desenvolvimento imobiliário. Empresas de construção. Tudo perfeitamente legal. Sua voz permaneceu nivelada, controlada, mas eu podia ver a raiva fervendo por baixo. O que faço na minha vida privada nunca foi provado em nenhum tribunal. Porque você paga pessoas ou as ameaça. Porque sou cuidadoso. Ele se inclinou para a frente e captei aquele cheiro novamente, cedro e perigo. Também sou o pai de Luca. Ele merece me conhecer, crescer no meu mundo, protegido e provido. Seu mundo quase o matou. Você mesmo disse, crianças são alvos na sua vida. E você provou que eu estava certo mantendo-o em segredo. Quanto tempo achou que isso duraria, Lauren? Quanto tempo até alguém notá-lo, rastreá-lo até você, descobrir quem é o pai dele? A pergunta acertou mais forte do que eu queria admitir. Eu tinha estado tão focada em manter Luca longe de Giovanni que não tinha considerado o que acontecia se os inimigos de Giovanni descobrissem sobre ele primeiro. Quero fazer parte da vida dele, eu disse, odiando como minha voz vacilou. Ele é meu filho. Então venha para Nova York. O quê? Mude-se de volta. Deixe-me fornecer segurança, cuidado médico, tudo o que ele precisa. Você pode vê-lo todos os dias. Ser a mãe dele sem a pressão financeira que claramente está te destruindo. Olhei ao redor do meu apartamento, vendo-o através de seus olhos. A mobília de segunda mão, a pilha de contas não pagas no balcão da cozinha, a mancha de água no teto do vazamento que não podia pagar para consertar direito. Ele não estava errado sobre a pressão. Todo mês era um cálculo de qual conta pagar atrasada, qual necessidade sacrificar. Não vou aceitar seu dinheiro. Então, trabalhe por ele. Giovanni se recostou e vi as táticas de negociação que já tinha observado usar em jantares de negócios durante nosso casamento. Minhas empresas precisam de consultores jurídicos, direito corporativo, conformidade, contratos, todo o trabalho legítimo. Vou pagar o que você vale, que é consideravelmente mais que qualquer escritório que está te pagando pouco atualmente. Você quer que eu trabalhe para você? Quero que meu filho tenha ambos os pais na vida dele. Quero que você pare de lutar para sobreviver. E sim, quero você perto o suficiente para que eu possa garantir que vocês dois estejam seguros. Sua mandíbula apertou. O mundo em que vivo não se importa com papéis de divórcio ou boas intenções. Se alguém quiser me machucar através de Luca, passarão por você para chegar até ele. Separados, vocês dois são vulneráveis. Juntos, sob minha proteção, são ativos que posso proteger. Não somos ativos. Não, você é a mãe do meu filho. E ele é tudo que não sabia que precisava até vê-lo deitado naquela cama de hospital. A voz de Giovanni caiu, tornando-se algo cru que me lembrou do homem por quem me apaixonei antes que os muros subissem. Perdi 7 meses da vida dele, Lauren. Seu nascimento, seu primeiro sorriso, tudo, não me faça perder mais. Lucas se mexeu, fazendo os pequenos sons que significavam que acordaria em breve, com fome e exigente. Giovanni se moveu antes que eu pudesse, erguendo nosso filho com uma gentileza que ainda me surpreendia. Ele tinha aprendido rápido essas últimas semanas, como segurá-lo, alimentá-lo, trocá-lo. Era um pai natural, atencioso e paciente de formas que nunca tinha sido como marido. Deixe-me pensar sobre isso, ouvi-me dizer. Você tem 48 horas. Depois vou requerer custódia emergencial baseado na sua incapacidade de fornecer cuidado adequado. Isso não é justo. Justo é um luxo que nenhum de nós pode se dar agora. Ele acomodou Luca contra seu ombro, balançando levemente naquele ritmo instintivo que pais aprendem. Estou protegendo nosso filho. Se você não consegue ver isso, não está pensando claramente. Ele saiu com Luca ainda em seus braços, levando-o para uma caminhada para me deixar descansar.
Era algo que ele tinha começado a fazer, dando-me pausas que eu precisava desesperadamente, mas me ressentia de aceitar. Cada gentileza parecia outro elo numa corrente me amarrando de volta a ele. Liguei para Jéssica no momento em que a porta fechou. Ele quer que eu me mude para Nova York. Absolutamente não. Sua resposta foi imediata e feroz. Lauren, você saiu por um motivo. Não deixe uma emergência apagar 15 meses de cura. E se ele estiver certo? E se Luca estiver mais seguro com Giovanni protegendo-o? Seguro de quê? Giovanni é o perigo. Você sabe o que ele é, o que ele faz. Sei que ele ama Luca. Dizer em voz alta tornou real, inegável. Vejo toda vez que olha para ele, ele não está fingindo. Jéssica suspirou, o som de alguém que tinha visto sua melhor amiga cometer este erro antes. Amor não cancela perigo, apenas torna o perigo mais difícil de ver. Mas eu já estava vendo além do perigo para as possibilidades. Luca com o melhor cuidado médico, as melhores escolas, nunca se preocupando com aluguel ou comida, ou se eu podia pagar roupas novas quando ele crescesse das antigas. E sim, havia outro pensamento que eu não admitiria para Jéssica. Giovanni e eu juntos de novo, mas diferente desta vez. Parceiros em vez de estranhos usando alianças. Passei 2 dias pesquisando, não apenas os negócios legítimos de Giovanni, mas todo o resto. O cartel de Sinaloa que ele tinha mencionado casualmente uma tarde, descrevendo uma disputa territorial que fervia há 2 anos. As organizações russas com quem tinha negociado tréguas. A rede de famílias e alianças que compunha seu mundo. Foi quando encontrei o número do escritório de campo do FBI, listado publicamente para denúncias e informações. Disquei de um telefone descartável que tinha comprado com dinheiro, mantendo minha voz firme enquanto relatava a atividade incomum que tinha testemunhado perto das docas de Boston. Homens falando espanhol, observando contêineres. Dei datas e horários, descrições genéricas o suficiente para serem úteis, sem revelar como eu sabia. 3 dias depois, o agente especial Thomas Reed ligou para meu celular real. Senhora Grant, aqui é o agente Reed do FBI. Entendo que tem fornecido informações sobre suspeita de atividade de cartel na área de Boston. Meu sangue gelou. Não sei do que está falando. O celular pré-pago que usou captou numa torre perto do seu quarteirão. Também analisamos a impressão vocal da ligação da linha de denúncias. Corresponde a uma gravação pública sua de um painel de admissão da ordem. Você não está em apuros. Nos encontramos num café em Cambridge, longe o suficiente do meu bairro para que eu me sentisse relativamente segura. Reed era mais jovem do que eu esperava, talvez 40 anos, com o tipo de rosto esquecível que provavelmente ajudava em sua linha de trabalho. Você está num relacionamento com Giovanni Moretti, ele disse sem preâmbulos. Ex-marido, e é complicado. Complicado por causa do seu filho. Não confirmei, nem neguei. Reed puxou uma pasta. Abriu-a para fotos de vigilância de Giovanni entrando no meu prédio, carregando Luca, parecendo em todos os aspectos o pai devotado. Estamos construindo um caso contra o cartel de Sinaloa há 3 anos. Eles estão expandindo para a Nova Inglaterra, expulsando operações estabelecidas. Moretti é um de seus principais obstáculos. Se conseguirmos inteligência sobre seus movimentos através de suas observações, podemos aplicar pressão de ambos os lados. Você quer que eu espie o pai do meu filho? Quero que nos ajude a prevenir uma guerra que poderia transformar as ruas de Boston num campo de batalha. Reed se inclinou para a frente. O cartel não se importa com danos colaterais. Se decidirem que Moretti precisa sair, eliminarão todos ao redor dele, incluindo você e seu filho. Por que deveria confiar no FBI mais que no Giovanni? Porque somos limitados por leis, regras, supervisão. Moretti não responde a ninguém. Reed fechou a pasta. Pense sobre isso. Se decidir ajudar, ligue para este número. Se não, se cuide. Porque queira ver ou não, você já está no meio disso. Ele me deixou sentada ali com um cartão queimando um buraco no meu bolso e escolhas que pareciam mais armadilhas se fechando de todos os lados. Giovanni apareceu aquela noite como sempre, mas desta vez tinha papéis. Contrato de locação para um apartamento em Manhattan, Upper East Side, perto do Central Park. 3 quartos, segurança, estacionamento, já mobiliado. Você pode se mudar quando estiver pronta. Ainda não decidi. Então decida agora. Inscrevi Luca numa clínica pediátrica afiliada ao Columbia Presbyterian, melhores médicos do país.
Sua primeira consulta é semana que vem. Você não pode simplesmente tomar decisões sem me consultar. Estou tomando decisões que protegem nosso filho. Você pode fazer parte disso ou lutar comigo e perder. Giovanni colocou os papéis na minha mesa, depois colocou outro envelope ao lado deles. Contrato para serviços de consultoria jurídica, salário, benefícios, tudo o que discutimos. Tudo o que precisa fazer é assinar. Olhei para ele. Realmente olhei. Aos 35 anos, Giovanni Moretti era um homem que tinha construído um império através de risco calculado e execução implacável. Mas agora, segurando nosso filho enquanto me oferecia um caminho adiante, ele parecia quase vulnerável, quase como o homem com quem eu tinha me casado antes de tudo dar errado. Preciso de garantias. Nomeie-as. Mantenho a custódia. Custódia legal conjunta com voz igual em todas as decisões importantes sobre a vida de Luca. Aceito. O trabalho que faço permanece legal. Não farei parte de nada questionável. Aceito. E se eu quiser sair, você não vai me impedir. A expressão de Giovanni endureceu. Não posso prometer isso. Não se significar levar Luca para algum lugar onde não posso protegê-lo. Pelo menos, ele estava sendo honesto. Mais honesto do que tinha sido durante nosso casamento inteiro. Tudo bem. Então posso estabelecer meus próprios contatos, minha própria rede. Não sou apenas sua funcionária ou a mãe de Luca. Ainda sou minha própria pessoa, desde que esses contatos não comprometam a segurança de nosso filho. Não vão. Assinei os papéis observando minha assinatura transformar tudo o que tinha construído em algo novo e incerto. Em 2 semanas, estaria de volta a Nova York, vivendo no mundo de Giovanni novamente. Mas desta vez eu tinha o cartão do agente Reed escondido na minha carteira e um plano se formando que Giovanni nunca veria chegando. Eu ia proteger Luca de todos os ângulos, até aqueles que seu pai não podia antecipar, mesmo que significasse jogar um jogo mais perigoso que qualquer coisa que já tinha enfrentado. O apartamento que Giovanni forneceu não era o que eu esperava. Upper East Side, 14 andares acima com vistas do Central Park, através de janelas do chão ao teto, que provavelmente custavam mais que meu salário inteiro de um ano em Boston. 3 quartos, bancadas de mármore, mobília tão pristina que eu tinha medo de Luca destruir em uma semana. Mas foram os homens que notei primeiro. Parados na esquina quando saí para a consulta pediátrica de Luca. Sentados em carros estacionados na entrada do prédio. Seguindo 3 passos atrás quando caminhei até o pequeno parquinho 2 quarteirões adiante. Segurança de Giovanni, ele tinha explicado quando perguntei. Discreta, mas constante, para nossa proteção. Exceto que depois de 1 mês vivendo em Nova York, eu tinha aprendido a reconhecer os homens de Giovanni. Eles usavam ternos escuros, mas se moviam com uma eficiência particular. Comunicavam-se através de pontos eletrônicos, posicionavam-se em pontos estratégicos, profissionais, controlados. Esses outros homens eram diferentes, mais rudes. Observavam em vez de proteger, estudavam em vez de guardar. Mencionei isso a Giovanni durante uma de suas visitas diárias. Ele tinha tomado o hábito de chegar por volta das 6 toda noite, passando 2 horas com Luca, antes de desaparecer de volta para qualquer negócio, ocupava suas noites. Esta noite ele estava no chão da sala, ajudando Luca a praticar se levantar na mesinha de centro. Nosso filho tinha 9 meses agora, determinado a andar, frustrado por pernas que não cooperavam completamente. Havia homens no parque hoje, não seus. As mãos de Giovanni ficaram imóveis na cintura de Luca, embora sua expressão permanecesse neutra. Descreva-os. Hispânicos, talvez. Jaquetas de couro. Um tinha uma tatuagem no pescoço, algum tipo de símbolo que não reconheci. Ficaram do outro lado da rua, mas estavam nos observando. Quantos? 3 que vi. Ele ergueu Luca, acomodou-o em seu quadril, puxou seu telefone com a outra mão. Digitou algo rapidamente, com uma mão só, do jeito que eu tinha visto fazer centenas de vezes durante nosso casamento. Sempre trabalhando, sempre gerenciando algo que eu não tinha permissão de entender. A partir de amanhã você não vai mais àquele parque. Há um jardim privado no terraço deste prédio. Luca pode brincar lá. Giovanni, o que está acontecendo? Ele me olhou então, e vi cálculo atrás de seus olhos. Pesando quanto me contar, quanta verdade eu podia aguentar. O mesmo olhar que tinha me afastado da primeira vez.
Lembra que te contei sobre a disputa territorial com o cartel de Sinaloa? Você disse que estava sob controle. Um impasse. Estava. Até eu quebrar o protocolo aparecendo publicamente naquele hospital em Boston. Deveria ter enviado representantes, ficado escondido, mantido a separação entre minha vida pública e operações privadas. Sua mandíbula apertou. Mas meu filho estava morrendo e não pensei. Apenas agi. Luca agarrou o nariz de Giovanni, gargalhando com o jogo que tinha inventado de tentar puxar o rosto de seu pai. Giovanni conseguiu um sorriso, mas não alcançou seus olhos. O cartel mantém vigilância sobre mim, assim como eu sobre eles. Quando mobilizei uma equipe médica, fretei um helicóptero, me tornei visível de uma forma que não fazia há anos, eles investigaram. Não levou muito tempo para descobrirem você, para descobrirem Luca. Frio se espalhou pelo meu peito. Eles sabem sobre ele. Sabem que tem um filho, isso muda tudo. Ele colocou Luca gentilmente no cercadinho, depois cruzou até a janela, encarando a cidade abaixo. Antes, eu era apenas outro obstáculo à expansão deles. Agora sou um homem com alavanca que podem explorar, uma fraqueza que podem mirar. Então o que fazemos? Não podemos ficar presos neste apartamento. Não ficaremos. Amanhã vocês dois se mudam para minha residência principal em Westchester. 40 acres, sistema de segurança completo, guardas que vetei pessoalmente. É o local mais seguro que tenho. Você quer que eu more com você? Quero meu filho protegido. Você faz parte dessa equação, goste ou não. Antes que eu pudesse responder, meu telefone vibrou. Jéssica ligando pela terceira vez hoje. Eu tinha estado evitando-a, sem saber como explicar por que tinha me mudado de volta para Nova York, por que estava vivendo em luxo enquanto alegava ser independente. Deixei ir para a caixa postal de novo. Sua amiga é persistente, Giovanni observou. Ela está preocupada. Contei que estava aceitando uma oportunidade de emprego em Nova York, mas ela sabe que algo está errado. Então conte a verdade, que o pai do meu filho está sendo caçado por um cartel mexicano e eles podem usar meu filho como alavanca? Isso definitivamente vai acalmar a mente dela. Giovanni se virou da janela e por um momento vi além do controle para algo cru por baixo. Medo, talvez. Ou fúria tão cuidadosamente contida que parecia gelo. Nunca quis isso para ele, para você. É por isso que te mantive afastada da minha vida real durante nosso casamento. Por isso te fechei em vez de deixar entrar. Porque no momento em que você se tornasse parte do meu mundo, verdadeiramente parte dele, se tornaria um alvo. Está me contando isso agora? Estou te contando porque você merece saber no que está entrando. Mudar para Westchester não é apenas trocar de apartamento. É aceitar que sua vida está permanentemente entrelaçada com a minha. Que Luca crescerá atrás de muros e câmeras de segurança. Que normal não é mais uma opção. Olhei para nosso filho, feliz mastigando uma argola de plástico, alheio ao perigo circulando-o como tubarões, sentindo sangue na água. Pensei no cartão do agente Reed escondido na minha carteira sobre a escolha que já tinha feito de jogar dos dois lados desta guerra. Quando partimos? Amanhã de manhã. Terei tudo arranjado. Naquela noite, depois que Giovanni saiu, liguei para Jéssica de volta. Ela atendeu no primeiro toque. Finalmente! Eu estava prestes a dirigir até Nova York e te caçar eu mesma. Desculpa, as coisas têm estado complicadas. Complicadas como? Lauren, você desapareceu de Boston, se mudou para Nova York e está sendo estranhamente vaga sobre tudo. O que está acontecendo? Eu queria contar a ela. Queria descarregar cada detalhe aterrorizante na minha melhor amiga e deixá-la me ajudar a descobrir o que fazer. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta, presas pelo conhecimento de que quanto mais ela soubesse, mais perigo correria. Giovanni e eu estamos tentando criar Luca juntos. É bagunçado e estranho, e estou descobrindo conforme vou. Você está segura? A pergunta acertou mais forte do que deveria. Eu estava segura. Estava vivendo numa gaiola dourada, cercada por guardas, me preparando para me mudar para uma propriedade fortificada, porque cartéis de drogas queriam machucar o pai do meu filho. Segura parecia um conceito de outra vida. Estou bem. Luca está bem, eu prometo. Você é uma péssima mentirosa, Lauren Grant. Sempre foi. Eu sei. Mas agora isso é tudo que posso te dar. Ela suspirou. Aquele som particular de aceitação frustrada. Tudo bem. Mas estou aqui se precisar de mim. O que quer que esteja acontecendo, quando estiver pronta para conversar, estou aqui. Depois que desligamos,
Sentei na sala escura, observando as luzes da cidade borrarem através de lágrimas que não tinha percebido que estavam caindo. Amanhã, eu me mudaria para o mundo de Giovanni completamente. Amanhã me tornaria o que tinha fugido 15 meses atrás. Mas amanhã também manteria meu filho seguro. E isso era tudo que importava. A manhã seguinte chegou rápido demais. Os homens de Giovanni carregaram nossos pertences em SUVs pretos com janelas escurecidas, enquanto vesti Luca em roupas quentes para o frio de novembro. Ele balbuciava feliz, tratando a comoção como uma aventura. A viagem para Westchester levou 45 minutos através do trânsito matinal. Observei a cidade dar lugar a subúrbios, depois a propriedades escondidas atrás de muros de pedra e portões de ferro. A propriedade de Giovanni apareceu de repente, o portão deslizando antes de nosso veículo mesmo parar, segurança tão perfeita que era invisível até você procurar por ela. A casa principal era massiva, pedra e vidro e linhas modernas que de alguma forma pareciam imponentes e elegantes. Nada como a cobertura em Manhattan que compartilhamos durante nosso casamento. Esta era uma fortaleza disfarçada de casa. Giovanni estava esperando nos degraus da frente, tendo dirigido separadamente. Ele abriu minha porta pessoalmente. Ergueu Luca de sua cadeirinha com facilidade praticada. "Bem-vinda ao lar", ele disse. E odiei como as palavras fizeram algo no meu peito doer, com uma saudade que pensei ter enterrado. Lá dentro, a casa era toda linhas limpas e minimalismo caro. Mas havia toques que reconheci de nosso casamento. A pintura que ele tinha comprado num leilão em Milão. A mesinha de centro que escolhemos juntos no breve período em que ele me deixou ajudar a decorar nosso espaço compartilhado. Preparei um quarto para Luca no segundo andar. O seu fica do outro lado do corredor. Presumi que me colocaria em uma ala completamente diferente. Quero ele perto. E você precisa estar perto dele. Seus olhos escuros encontraram os meus. Isso não é uma prisão, Lauren. Você tem acesso total a tudo. A segurança é para manter ameaças fora, não para mantê-la dentro. Mas enquanto explorei a casa naquela tarde, enquanto Luca cochilava, vi as câmeras, as portas reforçadas, os botões de pânico disfarçados de interruptores de luz. Esta era uma prisão bonita. As paredes eram apenas feitas de mármore em vez de barras. Naquela noite, mandei mensagem para o agente Reed de um telefone descartável que tinha comprado antes de sair de Boston. Mudei para Westchester, residência principal de Moretti. Cartel confirmou vigilância. Pode ter mais informações em breve. Sua resposta veio imediatamente. Seja cuidadosa. Você está no centro do alvo agora. Deletei as mensagens, destruí o chip SIM e fui verificar Luca. Ele dormia tranquilamente em seu novo berçário, cercado por monitores e guardas e toda a proteção que dinheiro podia comprar. E me perguntei se proteção e prisão eram realmente tão diferentes afinal. 6 semanas na fortaleza de Giovanni me mudaram de formas que não queria reconhecer. Os pesadelos começaram na segunda semana. Sempre o mesmo. Homens com tatuagens e olhos frios levando Luca de seu berço enquanto eu ficava congelada, incapaz de me mover ou gritar. Acordava ofegante, encharcada de suor, verificando o monitor do berçário dele obsessivamente até o amanhecer pintar o céu de cinza. Giovanni me encontrou numa dessas noites, enrolada no corredor fora do quarto de Luca às 3 da manhã. Eu não tinha ouvido ele se aproximar, focada demais em observar o peito de meu filho subir e descer através da fresta na porta. Há quanto tempo está sentada aqui? Pulei, pressionando uma mão contra meu coração acelerado. Não sei. 1 hora, talvez. Ele se agachou ao meu lado, ainda vestido apesar da hora, sempre trabalhando, sempre gerenciando ameaças que eu não podia ver. O mesmo sonho. Eu tinha mencionado os pesadelos uma vez, casualmente, fingindo que não importavam. Claro que ele tinha lembrado. Giovanni não esquecia nada. Parecem tão reais. Posso ver seus rostos, ouvir Luca chorando por mim. Vem. Ele ficou de pé, ofereceu sua mão. Você não pode dormir no corredor. Não posso dormir em lugar nenhum. Então vamos sentar em algum lugar mais confortável enquanto você não dorme. Deixei-o me puxar para cima, cansada demais para discutir. Acabamos em seu escritório, um cômodo que eu tinha evitado desde a mudança. Cheirava a ele, cedro e couro, e aquele cheiro indefinível que trazia de volta memórias de noites melhores em nosso casamento. Ele serviu 2 copos de uísque, me entregou um sem perguntar. Aceitei,
Deixei a queimação perseguir o pânico persistente do sonho. Está piorando, admiti. Durante o dia verifico ele constantemente. Cada som me faz pensar que alguém está invadindo. Sei que é irracional. A segurança aqui não é irracional. É instinto de sobrevivência. Giovanni se acomodou na cadeira em frente a mim, seu rosto meio sombreado pela única lâmpada queimando em sua mesa. Você testemunhou uma ameaça real. Seu cérebro está tentando proteger Luca, ficando hiperalerta. É normal. Normal seria dormir a noite toda. Normal morreu no momento em que você se tornou parte do meu mundo. A amargura em sua voz me surpreendeu. Estudei-o através do espaço escuro, vendo exaustão gravada nas linhas ao redor de seus olhos, tensão em ombros que nunca relaxavam completamente. Você tem pesadelos? Perguntei. Toda noite pelos últimos 20 anos. Sobre o quê? Ele girou seu uísque, observando o líquido âmbar capturar a luz. Sobre todas as coisas que fiz, as pessoas que machuquei, as escolhas que não podem ser desfeitas. Seus olhos ergueram para os meus. Sobre perder as poucas coisas que importam. O ar entre nós parecia carregado, pesado com palavras que nenhum de nós ousava falar. Este era o Giovanni que eu tinha vislumbrado durante nosso casamento, aquele que existia sob o controle e cálculos, vulnerável e cru e completamente humano. Por que você realmente me fechou? A pergunta escapou antes que eu pudesse parar. Durante nosso casamento, por que não me deixou entrar? Porque deixar você entrar significava torná-la um alvo. Cada vulnerabilidade que te mostrava era informação que alguém podia usar contra mim, contra nós. Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Meu pai me ensinou essa lição cedo. Amor é fraqueza no meu mundo. Família é responsabilidade. No momento em que você se importa com algo, dá munição aos seus inimigos. Mas você tem Luca agora. Claramente se importa com ele. E veja o que aconteceu. O cartel descobriu sobre ele em semanas. Se eu tivesse mantido vocês dois à distância, escondidos, separados das minhas operações, eles nunca teriam sabido. Sua mandíbula se contraiu. Provei que meu pai estava certo escolhendo emoção em vez de estratégia. Você não é seu pai. Não, sou pior, porque eu sabia melhor e ainda assim não consegui ficar longe. O choro de Luca através do monitor quebrou o momento. Levantei rapidamente, grata pela interrupção, por uma desculpa para escapar da intensidade do olhar de Giovanni. Vou pegá-lo. Deixe comigo. Giovanni já estava se movendo, subindo as escadas de 2 em 2. Segui, observando-o erguer nosso filho com uma gentileza que ainda me pegava desprevenida. Luca tinha começado a se levantar em móveis, punhos determinados agarrando qualquer coisa estável, enquanto suas pernas bamboleavam sob ele. Ei, encrenqueiro! Pesadelo? Giovanni balançava levemente, aquele ritmo inconsciente que pais aprendem. Luca se acomodou imediatamente, enfiando o polegar na boca. Sua mãe também tem. Deve ser genético. Trauma, não genética. Na nossa família é a mesma coisa. Eu queria discutir, mas não podia. O mundo de Giovanni era violência disfarçada de negócios, poder mantido através de medo. E agora Luca fazia parte disso, quisesse eu ou não. Nas semanas seguintes, me joguei no trabalho. A consultoria jurídica que Giovanni tinha oferecido se revelou legítima, contratos corporativos complexos para seus negócios de importação. Trabalhei de um escritório em casa que ele tinha montado, pesquisando questões de conformidade e revisando documentos, enquanto Luca brincava por perto. Mas também continuei alimentando informação para o agente Reed, conversas que ouvi por acaso, padrões que notei na agenda de Giovanni, menções de territórios e carregamentos. Nada concreto, nada que incriminaria Giovanni diretamente, mas o suficiente para ajudar o FBI a construir seu caso contra o cartel. A culpa me corroía toda vez que Giovanni me mostrava gentileza, toda vez que era paciente com Luca, toda vez que o pegava, me observando com algo que parecia perigosamente próximo de contentamento. Uma tarde, Giovanni me encontrou na biblioteca. Luca tinha acabado de dar 3 passos completos, antes de sentar em seu traseiro acolchoado por fralda, tão orgulhoso de si mesmo que aplaudiu sua própria conquista. Ele está andando cedo. 9 meses está adiantado. Determinado, como o pai. Giovanni pegou Luca, jogou-o gentilmente no ar até nosso filho gritar de rir. O som encheu a casa enorme, fez ela parecer menos fortaleza e mais lar. Tenho pensado, Giovanni disse, ainda brincando com Luca,
Sobre o que você disse antes de nos mudarmos para cá. Sobre querer garantias. Lembro. Não posso prometer segurança. Não posso prometer normal. Mas posso prometer honestidade. Ele colocou Luca no chão. Deixou-o praticar sua caminhada bamboleante entre móveis. Sem mais segredos entre nós. Você me pergunta algo, vou te contar a verdade. Qualquer pergunta? Qualquer pergunta. Testeio. Quantas pessoas você matou? Diretamente? 3. Indiretamente, através de ordens que dei, parei de contar depois de 20. A admissão casual deveria ter me horrorizado. Em vez disso, senti algo como alívio. Ele estava sendo honesto finalmente, depois de anos de muros e desvios. Você se arrepende? De alguns. Não de todos. O mundo em que opero não permite muito arrependimento. E quanto a nós? Se arrepende do nosso casamento? Seus olhos encontraram os meus, seguraram-nos. Me arrependo de como lidei com isso. Me arrependo de te fechar quando deveria ter confiado em você com a verdade. Mas casar com você? Balançou a cabeça devagar. Essa é a única coisa que fiz certo nos últimos 10 anos. Minha respiração falhou. Luca escolheu aquele momento para perder o equilíbrio, caindo para frente. Giovanni o pegou suavemente, erguendo-o em seu quadril. Hora de dormir para você, encrenqueiro. Segui-os escada acima. Observei Giovanni lidar com banho e pijamas e histórias de ninar com facilidade praticada. Ele tinha aprendido rápido, adaptando-se à paternidade como se adaptava a tudo mais com foco e determinação. Depois que Luca adormeceu, me retirei para meu quarto. Liguei para Jéssica no telefone criptografado que Giovanni tinha me dado para uso pessoal, sem saber que ele provavelmente monitorava todas as ligações mesmo assim. Como está a gaiola dourada? Jéssica perguntou em vez de alô. Complicado. Essa tem sido sua resposta por 6 semanas. Preciso de mais que complicado. Então contei a ela. Tudo. O cartel, as ameaças, o mundo de Giovanni, a violência fervilhando sob a superfície de seus negócios legítimos. Contei sobre o agente Reed, sobre a informação que estava coletando, sobre a posição impossível em que tinha me colocado. Lauren, isso é insano. Você precisa sair. Não posso. Luca está mais seguro aqui que em qualquer outro lugar. Está? Ou você só está se dizendo isso porque está se apaixonando por Giovanni de novo? A acusação atingiu forte, porque era verdade. Eu estava caindo, tinha estado caindo desde aquela primeira noite no hospital, quando ele olhou para nosso filho com devoção tão feroz. Ele é diferente do que era durante nosso casamento. Ou talvez esteja apenas te mostrando as partes que manteve escondidas antes. Isso não significa que as partes perigosas foram embora. Sei o que estou fazendo, sabe? Porque daqui parece que está jogando dos dois lados e, eventualmente, alguém vai descobrir. Quando descobrirem, estar presa entre o FBI e um chefe da máfia não vai acabar bem. Depois que desligamos, sentei no escuro, as palavras de Jéssica ecoando. Ela estava certa. Eu estava jogando um jogo que não podia vencer, coletando informação para o FBI enquanto vivia sob a proteção de Giovanni, me importando com ele enquanto o traía. Uma batida na minha porta me tirou de pensamentos espiralizados. Entre. Giovanni entrou, parou quando me viu sentada na escuridão. Você está bem? Defina bem. Ele cruzou o quarto, sentou na beirada da minha cama, perto o suficiente para tocar, mas deixando distância entre nós. Fale comigo. Sobre o quê? Sobre como estou aterrorizada a cada segundo de que algo aconteça com Luca. Sobre como não sei se estou protegendo-o ou colocando-o em perigo estando aqui. Sobre como toda vez que é gentil comigo, lembro porque te amei e me odeio por ser fraca. As palavras jorraram descontroladas, cruas e honestas, e revelando tudo o que eu tinha tentado esconder. A mão de Giovanni encontrou a minha no escuro, seus dedos quentes e sólidos. Você não é fraca. É a pessoa mais forte que conheço. Você me deixou quando ficar teria sido mais fácil. Criou nosso filho sozinha, quando pedir ajuda teria sido mais simples. Está sobrevivendo num mundo que está tentando te quebrar, e está fazendo isso com graça. Virei para olhá-lo. Encontrei seu rosto a centímetros do meu. Sua mão livre subiu. Traçou a linha da minha mandíbula com o polegar. Nunca parei de te amar, Lauren. Mesmo quando estava te afastando. Mesmo quando estava sendo a pior versão de mim mesmo, nunca parei. Giovanni. Ele me beijou então suave e hesitante, perguntando ao invés de exigir. E eu o beijei de volta, caindo no gosto familiar dele, no calor sólido de seu corpo contra o meu.
Parecia voltar para casa e pular de um penhasco simultaneamente. Quando nos separamos, ambos respirando forte, a realidade voltou batendo. Não podemos fazer isso. É complicado demais. Sempre foi complicado. Isso nunca nos parou antes. O choro de Luca através do monitor nos separou. Giovanni ficou de pé e vi ele forçar controle de volta ao lugar, a vulnerabilidade trancada novamente atrás de sua máscara usual. Vou verificar ele. Depois que ele saiu, toquei meus lábios, ainda sentindo a pressão de seu beijo, e me perguntei quanto tempo mais eu poderia continuar jogando dos dois lados, antes de tudo desmoronar. Os drones apareceram 3 dias depois que Giovanni me beijou. Formas pequenas e escuras contra o céu de novembro, circulando o perímetro da propriedade como abutres mecânicos. Avistei o primeiro da janela do berçário de Luca enquanto trocava sua fralda. Observei-o pairar perto da linha de árvores a leste antes de desaparecer. A equipe de segurança de Giovanni se moveu imediatamente. Em 1 hora, a propriedade entrou em confinamento. Guardas adicionais se materializaram de algum lugar, posicionando-se em pontos estratégicos que eu nem sabia que existiam. A casa se transformou de fortaleza para bunker, no tempo que levei para alimentar Luca no almoço. Estão testando nossos tempos de resposta, Giovanni explicou aquela noite. Estávamos em seu escritório de segurança, um cômodo que eu só tinha vislumbrado antes, observando feeds de 47 câmeras posicionadas por toda a propriedade, mapeando pontos fracos, calculando quantos homens temos, onde estão estacionados. O cartel. Quem mais? Ele aumentou o zoom numa filmagem do portão norte, realçou a imagem até eu poder ver marcas de pneu na lama. Eles têm estado quietos por semanas. Deveria ter sabido que isso significava que estavam planejando algo. Luca sentou num cercadinho portátil que tínhamos trazido, empilhando blocos com concentração intensa. Quase 10 meses agora, ele tinha dominado andar e estava trabalhando em correr, para a ansiedade de todos. Não tinha conceito do perigo ao seu redor, nenhuma compreensão de que homens com armas observavam cada aparição externa dele através de miras e equipamento de vigilância. O que acontece agora? Agora me encontro com eles, cara a cara, território neutro. Tento negociar antes disso escalar para a guerra aberta. A mandíbula de Giovanni se contraiu. O músculo saltando de uma forma que eu tinha aprendido significava que estava calculando probabilidades, rodando cenários. A reunião está marcada para a semana que vem. Isso é insano. Você acabou de dizer que estão mapeando a propriedade. Isso pode ser uma armadilha. Definitivamente é uma armadilha. A questão é se posso virá-la a meu favor. Na semana seguinte, observei Giovanni se preparar com a mesma atenção meticulosa que já aplicou a negócios legítimos. Ele se encontrou com suas pessoas mais confiáveis, homens cujos nomes eu estava aprendendo, cujos rostos tinham se tornado familiares. Falavam em italiano às vezes, trocas rápidas que eu não conseguia seguir, mas entendia que eram sobre estratégia e contingências e em quem confiar se tudo desse errado. Me joguei em ajudar da única forma que podia. Os negócios de importação de Giovanni eram fachadas legítimas, mas ainda requeriam conformidade legal, contratos que se sustentariam sob escrutínio federal. Revisei cada documento, sinalizei vulnerabilidades potenciais, sugeri linguagem que protegeria seus interesses sem cruzar para território obviamente ilegal. Você é boa nisso, Giovanni disse uma noite. Estávamos em seu escritório, cercados por papéis, Luca dormindo em seu berço portátil perto da lareira. Melhor que os advogados que tenho pago taxas premium por anos, porque realmente me importo em mantê-lo fora da prisão. Se importa? Ele ergueu o olhar do contrato que estava lendo, seus olhos escuros capturando a luz da lâmpada. Se importa em me manter fora da prisão? A pergunta parecia carregada com mais do que ele estava perguntando. Encontrei seu olhar. Recusei desviar mesmo que meu coração martelasse contra minhas costelas. Me importo que Luca tenha seu pai. O resto é complicado. Tudo conosco sempre foi complicado. Ele não estava errado. Desde aquele beijo, tínhamos estado dançando ao redor um do outro, cuidadosamente mantendo distância enquanto o ar entre nós permanecia carregado de tensão. Eu o pegava me observando quando achava que eu não estava olhando. Ele encontrava desculpas para passar por mim em corredores, sua mão pousando em minhas costas, naquele jeito possessivo que fazia minha respiração falhar.
mas não tínhamos cruzado aquela linha de novo. Não com tanta incerteza, não com o cartel circulando e o agente Reed esperando por informação que eu ainda não tinha descoberto como fornecer sem destruir tudo. Falando nisso, Reed tinha sido persistente. 3 mensagens criptografadas só na última semana, cada uma mais urgente que a última. O FBI sabia sobre a reunião que se aproximava. Queriam detalhes, localização, tempo, qualquer coisa que os deixasse montar sua própria vigilância. Eu tinha estado enrolando, alegando que não tinha acesso àquela informação. Era parcialmente verdade. Giovanni mantinha os detalhes próximos, compartilhando apenas o que eu precisava saber. Mas eu podia ter perguntado. Podia ter usado a confiança que ele estava reconstruindo comigo para extrair o que Reed queria. Simplesmente não conseguia me forçar a fazer isso. Tenho pensado, Giovanni disse, me tirando de minha espiral de culpa, sobre o que acontece se a reunião der errado. Não, Lauren, temos que ser realistas. Esses homens me querem morto ou enfraquecido. Querem acesso ao meu território, minhas operações. A única coisa impedindo-os de fazer um movimento é incerteza sobre como minha organização responderia à minha morte. Então não lhes dê a chance. Tenho que acabar com isso. Não posso criar Luca numa zona de guerra. Não posso ter vocês dois vivendo atrás de muros e câmeras para sempre. Ele ficou de pé, cruzou até onde eu estava sentada, agachou para que estivéssemos no mesmo nível. Mas se algo acontecer comigo, preciso saber que você e Luca estarão protegidos. Nada vai acontecer com você. Talvez não, provavelmente não, mas não sobrevivi tanto tempo falhando em planejar para cenários piores. Ele puxou uma pasta de uma gaveta de sua mesa, entregou-a para mim. Documentos legais. Custódia total para você. Fundo fiduciário para Luca. Acesso a contas que os manterão confortáveis pelo resto da vida. Instruções para meu braço direito sobre sua proteção. Minhas mãos tremeram ao abrir a pasta, ver meu nome página após página de texto legal. Ele tinha pensado em tudo, antecipado cada possibilidade, exceto aquela onde eu não podia imaginá-lo sumido. Giovanni, você não precisa fazer isso agora. Sim, preciso. Amanhã me encontro com a liderança do cartel. Amanhã entro numa situação onde estou em minoria e confiando na honra entre ladrões para me manter respirando. Hoje à noite, garanto que meu filho esteja protegido não importa o quê. Luca se mexeu em seu berço, fazendo os pequenos sons que significavam que acordaria em breve. Giovanni foi até ele automaticamente. Ergueu-o com a competência gentil que ainda me pegava desprevenida. Nosso filho piscou sonolento. Então sorriu para seu pai com alegria tão pura que rachou algo aberto no meu peito. Ei, encrenqueiro, a gente te acordou? Giovanni balançava levemente aquele ritmo inconsciente. Sua mãe e eu só estamos conversando sobre coisas chatas de adultos. Nada para você se preocupar. Mas eu estava preocupada. Aterrorizada, na verdade. O pensamento de Luca crescendo sem seu pai, de Giovanni entrando em perigo amanhã e não voltando, fazia difícil respirar. Fica, ouvi-me dizer. Hoje à noite, fica conosco. Os olhos de Giovanni encontraram os meus sobre a cabeça de Luca. Lauren, não quero estar sozinha hoje à noite. Não quero que você esteja sozinho. O que quer que aconteça amanhã, hoje à noite, devemos estar juntos. Ele assentiu devagar, algo cru e vulnerável, cruzando seu rosto antes de controlá-lo. Tudo bem. Levamos Luca para cima juntos, passamos pela rotina familiar de hora de dormir, que tinha se tornado nosso ritual compartilhado. Banho, pijama, história. Luca lutou contra o sono como sempre, determinado a não perder nada, até finalmente seus olhos se fecharem e sua respiração se nivelar. Giovanni ficou sobre o berço por muito tempo depois, apenas observando nosso filho dormir. Fiquei ao lado dele, nossos ombros se tocando, ambos em silêncio com pensamentos pesados demais para falar em voz alta. Nunca pensei que teria isso, Giovanni finalmente disse. Uma família, alguém para voltar para casa, alguém que fizesse toda a violência e perigo parecer valer a pena sobreviver. Você tem agora. Tenho? Ele se virou para me encarar completamente, sua mão subindo para tocar minha bochecha. Porque alguns dias penso que você só está aqui por Luca, que está me tolerando porque tem que, não porque quer. Isso não é verdade. Então, o que é verdade, Lauren? O que estamos fazendo aqui? A pergunta pairou entre nós, exigindo uma resposta que eu tinha evitado por semanas. Mas hoje à noite,
Com perigo se aproximando e incerteza pressionando de todos os lados, não podia me esconder atrás de medo. Estou me apaixonando por você de novo, admiti. Talvez nunca tenha parado. E me aterroriza porque sei o que seu mundo custa. Sei o preço de amar alguém como você. E ainda está aqui, porque o preço de não te amar é maior. Giovanni me beijou então, profundo e reivindicador, e cheio de tudo que tínhamos estado segurando. Derreti nele. Deixei-o me encostar contra a parede do berçário. Seu corpo pressionando contra o meu com uma urgência que combinava com a minha. Não aqui, ofeguei contra sua boca. Luca, meu quarto. Mal chegamos ao corredor, parando 2 vezes para beijar contra paredes, mãos já trabalhando em botões e zíperes. Dentro de seu quarto, com a porta fechada e trancada, nos juntamos com a intensidade desesperada de pessoas que sabiam quão frágil este momento era, quão facilmente podia ser roubado. Depois, enredada em seus lençóis com seu batimento cardíaco firme sob meu ouvido, senti o peso de tudo que não tinha contado a ele, sobre o agente Reed, sobre a informação que eu tinha estado coletando, sobre a escolha que tinha feito semanas atrás de jogar dos 2 lados. Preciso te contar uma coisa, comecei. Amanhã. Os braços de Giovanni se apertaram ao meu redor. O que quer que seja, vamos lidar com isso amanhã. Hoje à noite só me deixe ter isso. Deixe-me ter você. Sem complicações ou confissões ou qualquer coisa exceto isso. Então fiquei quieta. Deixei-o me segurar pela noite. E rezei para que amanhã não destruísse tudo o que tínhamos acabado de começar a reconstruir. Giovanni saiu antes do amanhecer. Acordei para uma cama vazia, seu lado ainda quente, e encontrei um bilhete no criado mudo, escrito em sua caligrafia precisa. Cuidando de negócios. Estarei em casa para o jantar. Eu prometo. A promessa parecia frágil, como o vidro que eu estava aterrorizada de tocar. Passei a manhã tentando manter normalidade pelo bem de Luca. Café da manhã, hora de brincar, cochilo matinal. Mas minhas mãos tremiam quando o ergui. Minha atenção fraturada entre seu balbucio e o relógio marcando em direção ao que quer que estivesse acontecendo naquele armazém do outro lado do rio. Giovanni tinha me contado a localização na noite passada, sussurrando contra meu cabelo no escuro. Um complexo industrial abandonado em Newark, território neutro, onde nenhum lado tinha vantagem. Ou assim alegavam. Ele tinha me beijado mais uma vez antes de sair, demorando na porta, como se estivesse memorizando meu rosto. Ao meio-dia, não aguentei mais esperar. Puxei o telefone criptografado, mandei mensagem para o agente Reed com dedos trêmulos. Reunião acontecendo agora. Distrito Industrial de Newark, complexo de armazéns na Route 1. Cartel e Moretti. É agora. Sua resposta veio imediatamente. FBI já posicionado. Temos tido vigilância naquele local por semanas. Fique onde está. O que quer que aconteça, fique onde está. Mas eu não podia simplesmente sentar ali enquanto Giovanni entrava numa emboscada. Porque era isso que era. Eu podia sentir nos meus ossos. O cartel tinha estado quieto demais, acomodatício demais sobre termos de reunião. Eles o queriam vulnerável, queriam-no longe de sua fortaleza, onde podiam atacar. A ligação veio a 1h15, não Giovanni, um de seus homens. Voz apertada com pânico controlado. Senhora Moretti, houve um incidente. O chefe está ferido. Estamos trazendo ele de volta agora. Você precisa se preparar. Minha visão estreitou. Quão grave? Ferimento de bala, ombro. Ele está consciente, estável, mas precisa de atenção médica que não podemos fornecer em trânsito. Chegaremos aí em 20 minutos. Me movi no piloto automático depois disso. Liguei para o médico particular que Giovanni mantinha sob contrato. Disse a ele para chegar a Westchester imediatamente. Limpei a mesa de jantar. Espalhei toalhas limpas e suprimentos médicos que tinha aprendido a manter em estoque. Pedi a um dos guardas de segurança que levasse Luca para o berçário, longe do que quer que estivesse prestes a entrar por aquela porta. Então liguei para o agente Reed de volta. Giovanni está ferido. A reunião foi uma emboscada. Seu pessoal precisa se mover agora, antes que o cartel desapareça. Já estamos nos movendo. Várias prisões em andamento. Lauren, você fez a coisa certa. Esta informação, não me importo com isso agora. Apenas garanta que eles não possam machucá-lo de novo. Desliguei. Fiquei na janela observando a entrada. Cada segundo parecia 1 hora, até, finalmente. SUVs pretos apareceram, movendo-se rápido, mas controlado.
Pararam na entrada e homens saíram, cercando uma figura sendo meio carregada entre dois outros. Giovanni. Sangue encharcando sua camisa, rosto pálido mas definido em linhas determinadas. Quando me viu parada na porta, algo em sua expressão rachou. Mantive minha promessa. Ele disse, voz áspera. Voltei para casa. As próximas 4 semanas borraram num borrão de recuperação e revelação. O médico removeu a bala, costurou Giovanni de volta com a eficiência clínica de alguém que tinha feito isso antes. Sem hospitais, sem relatórios oficiais, apenas mais um ferimento numa vida construída sobre violência. O agente Reed ligou 3 dias depois com atualizações. O FBI tinha prendido 7 membros da liderança do cartel durante batidas simultâneas em 3 estados. O timing tinha sido perfeito, Reed explicou, porque a reunião de Giovanni tinha atraído jogadores-chave para um local, enquanto sua informação sobre suas operações tinha fornecido alvos para as outras batidas. Sua cooperação foi inestimável, Reed disse. Não poderíamos ter construído este caso sem você. Não fiz isso por você. Fiz para proteger minha família. Sei, mas o resultado é o mesmo. As operações da costa leste do cartel de Sinaloa estão aleijadas. Estarão lutando em conflitos de poder interno por anos. Não terão tempo nem recursos para ir atrás de Moretti. Depois que desliguei, sentei no escritório de Giovanni, processando o que tinha feito. Eu o tinha traído, alimentado informação para o FBI por meses, usado sua confiança contra ele, e de alguma forma, acidentalmente, tinha salvado sua vida ao fazer isso. Giovanni me encontrou ali 1 hora depois, movendo-se cuidadosamente, um braço numa tipóia. Ele tinha estado forçando a recuperação, recusando ficar na cama apesar das ordens do médico. Você deveria estar descansando. Tenho descansado por 3 dias. Estou enlouquecendo. Ele se abaixou na cadeira em frente a mim, fazendo uma careta com o movimento. Precisamos conversar. Meu coração afundou. Sobre o quê? Sobre como o FBI sabia exatamente quando e onde atacar. Sobre como o timing deles foi perfeito demais para ser coincidência. Seus olhos escuros seguraram os meus, indecifrável. Sobre o agente Thomas Reed. O chão pareceu inclinar. Giovanni, sei há 2 semanas. Um de meus homens te viu com ele em Cambridge. Mandei investigá-lo, descobri que a FBI Divisão de Crime Organizado. Descobri o que você estava fazendo bem rápido depois disso. Horror lavou através de mim. Por que não disse nada? Porque precisava entender seu raciocínio primeiro. Precisava ver se estava tentando me destruir ou proteger Luca. Ele se inclinou para a frente devagar. Você estava coletando informação sobre o cartel, não sobre mim. Cada peça de inteligência que passou para Reed era sobre as operações deles, seus movimentos. Você nunca lhe deu nada que machucaria meus negócios legítimos. Estava tentando ajudar. O cartel estava nos caçando, e o FBI tinha recursos que você não tinha. Pensei, você pensou que podia proteger nosso filho, jogando dos 2 lados. A expressão de Giovanni suavizou. Você estava certa. As prisões que Reed fez ontem removeram todo o jogador principal que me queria morto. A organização está em caos. Serão anos antes de serem uma ameaça de novo se algum dia. Você não está bravo? Estou furioso. Você mentiu para mim, traiu minha confiança, se colocou em perigo trabalhando com a aplicação da lei federal. Ele fez uma pausa. Mas também entendo por quê. Você viu uma opção que eu não podia ver porque meu orgulho não me deixaria cooperar com o FBI. Você fez uma escolha impossível para manter Lucas seguro. Me levantei, incapaz de ficar sentada. Deveria ter te contado. Deveria ter confiado em você com a verdade, em vez de me esgueirar pelas suas costas. Sim, deveria. Giovanni se levantou também. Cruzou até onde eu estava. Mas eu deveria ter te deixado entrar durante nosso casamento. Deveria ter confiado em você com a verdade sobre meu mundo, em vez de te fechar. Ambos cometemos erros. Seu braço bom veio ao meu redor, me puxando contra seu peito. Eu podia sentir seu batimento cardíaco, firme e forte, vivo quando podia estar morto. O médico disse que você vai se recuperar completamente. Sussurrei contra sua camisa. Sempre me recupero. Sou teimoso demais para morrer. Não brinque com isso. Não estou brincando. Estou prometendo. Ele inclinou meu queixo para cima. Forçou-me a encontrar seus olhos. Não posso prometer uma vida sem perigo. Não posso prometer que o mundo em que opero será completamente seguro algum dia. Mas posso prometer que sempre lutarei para voltar para casa, para você e Luca.
que usarei cada recurso, cada vantagem, cada tática implacável que conheço para sobreviver, porque perder você de novo não é uma opção. Fui uma idiota em te deixar da primeira vez. Você foi corajosa. Tinha padrões, limites que eu não estava disposto a respeitar. Mas somos diferentes agora. Eu sou diferente. Você viu o pior do que sou e ainda está aqui. Estou aqui porque te amo, porque ver você sair por aquela porta sabendo que podia não voltar foi a coisa mais aterrorizante que já vivenciei. Porque preferiria viver em perigo com você que em segurança sem você. Ele me beijou então, profundo e reivindicador, e cheio de promessa. Quando nos separamos, ambos respirando forte, vi algo em sua expressão que nunca tinha visto durante nosso casamento. Não apenas amor ou desejo, mas parceria, respeito, confiança conquistada através de fogo e sangue e escolhas impossíveis. Reed quer que eu testemunhe se algum dos casos do cartel for a julgamento, disse eventualmente. Vai, apenas se você estiver bem com isso. Apenas se não nos colocar em mais perigo. Giovanni considerou, sua mente estratégica já calculando ângulos. Testemunhe. Ajude-os a construir casos herméticos. Quanto mais liderança do cartel mantivermos presa, mais seguro Luca está. Fornecerei segurança adicional durante quaisquer procedimentos de julgamento. Você está mesmo bem comigo cooperando com o FBI. Estou bem com você fazendo o que quer que mantenha nossa família segura, mesmo se significar trabalhar com pessoas que eu normalmente consideraria inimigos. Ele sorriu levemente. Além disso, ter contatos na aplicação da lei federal pode provar útil no futuro, desde que entendam os limites. Nas semanas seguintes, Giovanni curou, e nossa vida encontrou novo equilíbrio. A liderança do cartel permaneceu sob custódia federal, acusados de extorsão, tráfico de drogas e tentativa de homicídio. A organização se fragmentou em facções, lutando por controle, ocupadas demais com guerras internas para nos ameaçar. Os negócios legítimos de Giovanni prosperaram sem a pressão constante de disputas territoriais. Continuei meu trabalho legal, agora oficialmente consultando tanto para suas empresas, quanto ocasionalmente para o FBI, quando casos se sobrepunham com crime organizado. Não éramos normais. Nunca seríamos normais. Mas estávamos juntos, e estávamos seguros, e isso era mais do que eu tinha ousado esperar. Uma noite, encontrei Giovanni no berçário de Luca, observando nosso filho dormir. Quase 11 meses agora, Luca estava andando por todo lugar, metendo-se em tudo, destemido e determinado como seu pai. No que está pensando? Perguntei quietamente. Sobre como isso quase não aconteceu, como quase perdi vocês dois, porque era orgulhoso demais para te deixar entrar. A mão de Giovanni encontrou a minha. Sobre quão sortudo sou que você me deu uma segunda chance. Demos uma segunda chance um ao outro. Ele me puxou para perto e ficamos ali juntos observando nosso filho sonhar. Duas pessoas que tinham sobrevivido a probabilidades impossíveis para construir algo pelo que valia a pena lutar. 3 meses após a recuperação de Giovanni, eu estava no departamento jurídico da Moretti Import-Export, revisando documentos de conformidade para um carregamento de Milão. O escritório era meu, posicionado no 3º andar de sua sede em Manhattan, com vistas do rio Hudson. Trabalho real. Trabalho legítimo. Construindo algo que não desmoronaria sob escrutínio federal. Senhora Moretti, há uma ligação para você na linha 3. Ainda não tinha me acostumado a ser chamada assim de novo. Tínhamos nos casado novamente 6 semanas atrás, uma cerimônia pequena na propriedade de Westchester com Jessica, como minha única acompanhante, e 5 das pessoas mais confiáveis de Giovanni como testemunhas, sem vestido elaborado ou centenas de convidados desta vez. Apenas votos falados com honestidade completa, promessas que ambos pretendíamos manter. Jessica tinha voado de Boston, conhecendo Giovanni apropriadamente pela primeira vez. Eu a tinha observado estudá-lo durante o jantar, procurando pelo monstro que tinha imaginado de minhas histórias. O que encontrou em vez disso foi um homem que discutia marcos de desenvolvimento de Luca com entusiasmo genuíno, que perguntava sobre sua vida com interesse real, que me tratava como parceira igual ao invés de posse. Ele não é o que eu esperava, ela tinha me dito depois, ajudando-me a me preparar para a cerimônia. Ainda é perigoso, ainda parte de um mundo que não entendo. Mas a forma como olha para você, Lauren, isso é real. Eu sei. Tem certeza disso?
Certeza de verdade. Eu tinha pegado suas mãos, segurado-as firme. Nunca tive mais certeza de nada. Agora, atendi o telefone, já sorrindo porque sabia quem era antes do interlocutor falar. Estou te sequestrando para o almoço, Giovanni disse sem preâmbulos. Luca quer te mostrar algo. Ele tem 14 meses. O que ele possivelmente precisa me mostrar? Venha para casa e descubra. Lar. A palavra ainda parecia nova e preciosa, carregada com um significado que não tinha durante nosso primeiro casamento. Lar não era apenas a propriedade em Westchester mais. Era onde quer que Giovanni e Luca estivessem, a família que tínhamos construído de cinzas e segundas chances. Encontrei-os no jardim, apesar do frio de fevereiro. Luca embrulhado num casaco volumoso que o fazia parecer um astronauta minúsculo, Giovanni agachado ao lado dele, com uma bola de futebol de tamanho infantil. Nosso filho chutou com imprecisão entusiástica, então gritou de rir quando ela rolou para longe. De novo, Luca exigiu, seu vocabulário se expandindo diariamente. Giovanni recuperou a bola, posicionou-a cuidadosamente. Assim, lembra? Chuta com a parte de dentro do pé. Luca chutou com o dedão em vez disso, enviando a bola bamboleando pela grama. Ele correu atrás dela em pernas firmes, destemido e determinado, tanto como seu pai que fazia meu peito doer. Ele vai dar trabalho, eu disse, me juntando a Giovanni. Já dá. Giovanni se endireitou, me puxou para seu lado. Seu ombro tinha curado completamente, sem fraqueza persistente do ferimento de bala. Apenas outra cicatriz adicionada à coleção que carregava como um mapa rodoviário de sobrevivência. Mas é nosso. Mamãe! Luca abandonou a bola, correu para mim com braços estendidos. Peguei-o, ergui-o, apesar do peso crescente em minha barriga. 4 meses de gravidez agora, movendo-me mais cuidadosamente, mas não disposta a perder momentos como estes. Você está ficando tão grande, disse a ele, beijando suas bochechas frias. Logo terá um irmão ou irmã para ensinar futebol. Bebê, Luca concordou, dando tapinhas na minha barriga com gentileza surpreendente. Ele tinha sido fascinado pela gravidez, pressionando sua orelha contra minha barriga para escutar, conversando com seu irmão não nascido em sua própria língua. Esta gravidez era diferente da primeira em todas as formas que importavam. Planejada, celebrada, compartilhada. Giovanni tinha estado em cada consulta médica, sua mão na minha durante ultrassons, sua voz firme quando entrei em pânico sobre complicações ou me preocupei que não podia amar outra criança tanto quanto amava Luca. Você tem uma capacidade infinita de amor, ele tinha me dito. Esse é seu superpoder. É o que te faz forte o suficiente para sobreviver no meu mundo. O agente Reed tinha fechado sua investigação 2 meses atrás, satisfeito com as condenações que tinham garantido. As operações da costa leste do cartel permaneciam em farrapos, liderança presa ou morta, a organização fraturada demais para representar ameaça imediata. Reed tinha me oferecido status de consultora permanente com o FBI, que eu tinha declinado. Estava cansada de jogar dos 2 lados, cansada do peso de segredos. Giovanni e eu tínhamos construído algo melhor. Parceria baseada em honestidade, por mais brutal que essa honestidade às vezes fosse. Ele me contava sobre seus negócios, o legítimo e o questionável, confiando em mim para entender a diferença e ajudar a manter os limites. Eu contava meus medos, minhas dúvidas, meus momentos de me perguntar se tinha feito a escolha certa. Nunca quis esta vida para você, Giovanni tinha dito durante uma dessas conversas vulneráveis de madrugada. Queria te dar segurança, normalidade, tudo o que merecia. Eu queria parceria. Queria ser vista como sua igual, não algo precioso para proteger. Você está me dando isso agora. Isso é tudo. Luca se contorceu para ser colocado no chão. Retornou à sua prática de futebol com determinação única. Giovanni e eu ficamos juntos observando-o, minhas costas contra seu peito, seus braços ao redor de mim e da criança crescendo dentro de mim. Você se arrepende alguma vez? Perguntei. De me deixar entrar de novo? Correr o risco de ter família? Todo santo dia. Virei em seus braços, pronta para discutir, e vi o sorriso puxando sua boca. Me arrependo de cada momento que desperdicei te mantendo à distância durante nosso primeiro casamento. Cada escolha que fiz, por medo, em vez de amor. Cada dia que poderia ter tido com Luca que perdi. Sua mão subiu, traçou a linha da minha mandíbula. Mas me arrepender do que temos agora? Nunca.
nem por um segundo. O bebê chutou, forte o suficiente para Giovanni sentir através da minha camisa. Sua expressão se transformou em maravilha, o mesmo olhar que tinha usado em cada ultrassom, cada marco. Este era um homem que tinha pensado que família significava fraqueza, vulnerabilidade para explorar. Agora entendia que significava força, propósito, algo pelo que valia a pena lutar. Vem, eu disse pegando sua mão. Vamos entrar antes de todos congelarmos. Vou fazer chocolate quente e você pode ler para Luca sua história da tarde. Aquela sobre o cavaleiro corajoso? Ele gosta daquela porque o cavaleiro lembra ele de você. O cavaleiro sempre vence nessas histórias. A vida real não é tão simples. Não, concordei, observando Luca perseguir sua bola mais uma vez antes de pegá-lo. Mas ainda estamos aqui. Ainda estamos juntos. Isso já é vitória suficiente para mim. Lá dentro, a casa que uma vez pareceu uma fortaleza, agora parecia lar. Luca adormeceu durante a história, exausto de sua prática de futebol. Sua mãozinha enrolada ao redor do dedo de Giovanni. Ficamos sentados ali muito depois dele adormecer, nenhum de nós disposto a quebrar o momento. Jessica ligou aquela noite, verificando como fazia toda semana desde o casamento. Como está a vida de casada versão 2.0? Melhor que o original, admiti. Diferente. Real. E você está feliz? Genuinamente feliz, não apenas sobrevivendo. Olhei pela sala onde Giovanni estava montando um berço para o berçário, recusando ajuda apesar de minhas ofertas, determinado a construir algo com suas próprias mãos para seu segundo filho. Estou feliz, eu disse, e quis dizer completamente. Depois que desligamos, Giovanni abandonou o berço para se juntar a mim no sofá, me puxando contra ele com a possessividade casual que eu tinha aprendido a valorizar em vez de ressentir. Te amo, ele disse quietamente. Não digo o suficiente, mas te amo mais do que pensei que era capaz de amar qualquer coisa. Eu sei, te amo também. Lá fora, neve começou a cair, cobrindo os terrenos de branco, abafando o mundo além de nossos muros. Amanhã traria novos desafios, novas ameaças que Giovanni teria que navegar, novas escolhas que enfrentaríamos juntos. Mas hoje à noite, tínhamos isso. Família, verdade. Amor construído sobre fundação de cicatrizes e sobrevivência e recusa obstinada de desistir um do outro. Meu telefone vibrou com uma mensagem do departamento jurídico sobre um contrato precisando revisão. O de Giovanni vibrou com algo que ele lhe daria de manhã. Luca se mexeu em seu berço lá em cima, se acomodando de volta ao sono sem acordar. O bebê chutou de novo, lembrando-me do futuro crescendo dentro de mim. Esta era nossa vida agora. Complicada, perigosa, imperfeita, mas nossa. E eu não a trocaria por nenhuma versão de segurança que significasse perdê-lo.